Mensagem de São Miguel Arcanjo para o Padre Mitchell Rodrigues. Olá, irmãos aqui do canal, tudo bem com vocês? São Miguel Arcanjo deu uma mensagem ao Padre Mitchell Rodrigues, avisando sobre o aviso e a tribulação no mundo e para a igreja. Aqui vai o relato do Padre Mitchell Rodrigues. Cerca de 2 semanas antes do Natal, eu disse a Deus: Pai, se quiseres enviar uma mensagem este ano, estou pronto para ouvi-la e fazer o que quiser. A 3 de janeiro de 2019, recebi uma mensagem quando estava a voltar para casa. Entrou em mim como um raio, atingindo o centro do meu coração. Então o Pai me disse: Meu filho, tu receberás uma mensagem este ano, mas não será de mim. Pede a São Miguel que te desse a mensagem. Padre Mitchell relata que sentiu uma grande compaixão nas suas palavras, que comunicaram que era muito difícil para ele pronunciar o que está por vir. Então, a mensagem veio e São Miguel Arcanjo começou a falar. Mitchell, tu estás a usar o meu nome desde o dia do teu batismo, que foi celebrado na igreja paroquial de São Miguel. Tu e eu somos limitados pela vontade do Pai e pelo precioso sangue de Jesus, que salvou o mundo do horror do pecado. Através do Santo Corpo de Cristo, que é a Igreja Católica, servimos o único Salvador. Padre Mitchell diz: naquele momento, vi uma árvore representando a Igreja, com ramos de denominações e divisões cristãs, e o tronco da igreja era a Igreja Católica. São Miguel Arcanjo continua: venho como mensageiro do Pai Eterno para a Fraternidade Apostólica de São José Bento Labre, que é a ordem que o Padre Mitchell fundou lá no Canadá, e para todos aqueles que ouvirem esse chamado. E então São Miguel Arcanjo transmitiu a mensagem do Pai. Vezes após vezes, a Santíssima Mãe de Deus convidou a humanidade a arrepender-se e a retornar ao seu Filho Jesus. Nossa Senhora apareceu na Terra muitas vezes para lembrar a humanidade para voltar para Jesus, particularmente na história recente da Igreja, em Fátima, Lourdes, em Pontmain, França, e em Biereng, em Benelux, na Bélgica, em Medjugorje também. Medjugorje é um lugar sagrado. Nossa Senhora também apareceu em Garabandal, onde convidou a todos para lerem as suas mensagens. As várias aparições em todo o mundo revelaram a necessidade de retornar a Cristo através da confissão do pecado, da recitação do rosário e de uma sincera devoção à Santa Eucaristia. Várias mensagens foram enviadas à humanidade para alertar sobre o comunismo e o ateísmo prático invadindo o mundo e as sociedades. Historicamente, nos Estados Unidos, transmitiram o comunismo como uma força política maligna. Hoje, o diabo não está enfrentando um grande show político, mas está introduzindo a subtileza do comunismo e lentamente em toda a sociedade por meio da ideologia. É por isso que chegamos a leis para a eutanásia, por exemplo. Os administradores transmitem que economizaremos dinheiro, mas a fonte desse pensamento vem da ideologia comunista, na qual uma pessoa não é mais uma pessoa, mas um objeto útil para a comunidade até o momento em que ela se torna ineficaz. Então ela sai. São Miguel Arcanjo falou também:
A perversão e blasfêmia dos homens contra Deus e contra a vida, em todas as suas formas, multiplicaram-se, a tal ponto que a purificação é agora necessária. Padre Mitchell diz: isso foi muito difícil para Deus dizer a mim e ao mundo. Então, São Miguel continua: renove a sua consagração aos santos corações de Jesus e Maria, todos aqueles que levaram para casa a Sagrada Família e o presépio de Natal serão protegidos. Tenha cuidado para manter o seu coração vivo, apreciando todas as maravilhas que o Senhor fez por você ao longo da sua vida. Uma grande escuridão avança no mundo, e logo os olhos dos filhos de Deus verão como a terra é contaminada pelo pecado. As almas estão a chover no inferno. Deus visitará o seu povo. É preciso estar em estado de graça para receber a salvação. Que aqueles que não são batizados solicitem o santo batismo pela salvação que os esperam. Que os que são batizados redescubram o estado de graça, se o perderam por causa dos seus pecados. Este ano certifique-se de fazer uma confissão geral, aceitando os mandamentos de Deus como a luz das suas vidas e confessando todos os seus pecados cometidos ou omitidos. Continue com a oração do Rosário, ore com a palavra de Deus, continue em jejum, se possível às quartas e sextas-feiras, para a salvação dos pecadores. A Fraternidade Apostólica de São Bento Joseph Labre lembra que o carisma da cura e da libertação é exercido em primeiro pelo jejum e pela oração. Para todos digo, seja fiel, não se deixe enganar pelas falsas doutrinas do diabo. Orem aos anjos de Deus, que são seus guardiões e protetores. Peça a intervenção dos exércitos celestiais neste momento, que é sua. Vocês verão o poder de Deus se desdobrar no meio da fraqueza. Eu e todos os anjos comigo estamos aqui para defendê-lo e protegê-lo dos assaltos do maligno. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo vos acompanhe. A partir de agora, a hora estará a chegar e o dia está próximo em que veremos a salvação de Deus. Seja cuidadoso. Hoje, mais do que nunca, oramos com a Mãe de Deus para que os apóstolos dos últimos dias se levantem. Obrigado por responder ao chamado do Senhor. São Miguel Arcanjo. Então, meus irmãos, esta foi a mensagem, uma mensagem super extraordinária de São Miguel Arcanjo ao místico e exorcista Padre Mitchell Rodrigues. Que mensagem linda, né, meus irmãos? Eu estou aqui todo arrepiado lendo esta mensagem para vocês. Compartilhe esta mensagem, divulgue, renove sua consagração diária ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. A gente sabe, meus irmãos, que nesse tempo, de que a gente está vivendo, a gente está em plena pandemia ainda. A pandemia ainda não passou, meus irmãos. Se muitas pessoas pensam que a pandemia passou, ela não passou. Por favor, não se iludam, não se engane com isso, tá certo? Continue se cuidando da sua saúde e da saúde dos seus próximos, tá certo? Porque se a gente pega alguma coisa e contamina outra pessoa, a gente também está pecando de forma grave, porque a gente está transmitindo uma doença para uma outra pessoa, tá certo? Então vamos ter cuidado com isso aí, cuidar da nossa vida e cuidar da vida do próximo. Consagre-se todos os dias ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Se você reza o texto todos os dias, você se consagra após no final do tercinho, Você faz a ladainha de Nossa Senhora e no final você faz a sua consagração pessoal ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, tá certo? Não esqueça também de compartilhar aquele vídeo onde o Padre Mitchell ensina como você deve consagrar sua casa como refúgio no tempo da purificação, tá certo? Então faça aquele método mesmo que eu disse lá naquele vídeo e no final você joga o sal exorcizado
você lá na frente da sua casa, em frente ao seu portão de entrada, você vai fazer o sinal da cruz sobre você, tá? Se alguém da sua família não quer participar desse ato, né, de consagração, você faz em nome das pessoas da sua família, não tem problema, tá certo? O que vale é a intenção, tá certo? Então, faça isso, compartilhe, divulgue. Eu acho essas mensagens muito importantes. E realmente, a gente sabe, meus irmãos, que o mundo está de cabeça para baixo. É tantas histórias, é tantas notícias, né? Por exemplo, o que está acontecendo essa pandemia, para mim é um grande sinal. É um grande sinal essa pandemia que está ocorrendo, né? E assim, as pessoas estão perdidas, né? Muita gente não obedece a questão do distanciamento social, não obedecem às regras, né, de saúde básica, né, que é manter distanciamento social, usar álcool gel, usar máscara. Quantas vezes eu já saí de casa e vi gente sem máscara? Muitas vezes. Às vezes eu vou no mercado, estou na fila, uma pessoa fica bem atrás de mim. Não respeita o distanciamento de 1,5 metro de distância de uma pessoa para outra. Ou seja, aquela pessoa, ela está pecando, né? Ela está omitindo, porque ela sabe das regras, né? Ela sabe das regras que a gente tem que ter o distanciamento social de 1,5 metro, né? Caso a gente estiver no lado de fora, né? A gente tiver de sair para resolver algum problema, a gente tem que estar sempre distante das pessoas, porque a gente evita contaminação. E a gente está guardando a nossa vida e guardando a vida do próximo. Porque a vida é um dom de Deus, então a gente precisa preservá-la, né? Então vamos lá, vamos compartilhar. Não esqueçam, minha gente, se consagre, tá? Esse é um pedido de São Miguel Arcanjo. Reze o rosário, reze o texto todos os dias, tá certo? Sim, lembrando, eu ia falar, a gente sabe que a gente está nessa pandemia e a gente não tem como ir para a igreja se confessar, né? Muitas paróquias ainda os padres não estão fazendo confissão, não é verdade? Então, assim, o que é que o Papa Francisco ele aconselha? Se confesse com Deus no seu particular, tá certo? Se preparem, pense nos seus pecados, se prepare seu coração, né? Antes de você se confessar com Deus em seu particular, tá certo? No seu oratório, no seu particular, você leia o Salmo 50, que é o salmo conhecido como Salmo Miserere, né? O Salmo da Misericórdia. Leia esse salmo, depois leia o Salmo 90, né? Ou então algum salmo de sua predileção, tá certo? Se conecte com Deus, pense nos seus pecados, se confesse com Deus todos os seus pecados e prometa ao nosso Senhor Jesus Cristo que quando passar essa pandemia você vai procurar um sacerdote e vai confessar seus pecados ao sacerdote. O mesmo pecado que você confessou a Deus em particular, você vai se confessar também com o sacerdote, tá bom? Então não tem problema. Logo, logo, como o Santo Padre, o Papa Francisco diz, logo, logo você vai estar em estado de graça, porque Deus é misericordioso. Deus perdoa nossos pecados, irmãos. Então vamos se arrepender de forma verdadeira, né? Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado dessa mensagem de São Miguel Arcanjo. Que Nossa Senhora te abençoe, que Nossa Senhora Rainha da Paz te dê a paz e te dê muito, muito amor, muita misericórdia. E reze o texto todos os dias. Isso é muito importante. Deus te abençoe. Não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e toque no sininho para receber as notificações. Até mais!